Olá, amigos do bem, tudo bem? Sou Marcelo Herculano, estou aqui novamente para mais um episódio do Sisac Cast. Como vocês sabem, é uma série de episódios onde nós estamos trazendo todas as lideranças da empresa para falar sobre assuntos relevantes, assuntos que interessam ao mercado de saúde. Então já trouxemos aqui consultores para falar de financeiro, já trouxemos faturamento, já trouxemos vários assuntos relevantes para o mercado de saúde. Essa é a contribuição que a CISAC Brasil, como missão, passou a ver como prioridade, né? Contribuir e compartilhar conteúdo. Hoje é um CISAC Cast especial, muito especial. Nós estamos trazendo Rivaldo Lira, nós estamos trazendo o Dr. Rivaldo Lira. O Dr. Rivaldo Lira, ele é especialista na área de oncologia e tem outras coisas mais que você vai saber durante o podcast. E eu queria dar as boas-vindas para meu amigo Rivaldo. Rivaldo, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto da CISAC, né, da CISAC Cast. É um projeto realmente de compartilhamento de conteúdo. E eu já vou começar a perguntar, né, porque o tempo de televisão, você sabe que é meio curto. Já vou começar a perguntar. Rivaldo, eu te conheço há bastante tempo, né? Eu te conheço há pelo menos uns 6 anos, 6, 7 anos. E assim, esse período entre 6, 7 anos que nós nos conhecemos, aí é um testemunhal meu. A sua evolução profissional, ela foi imensa, né? Eu te conheci na época, você como consultor da CISAC, ajudando nas implantações. E aí, como sócio da CISAC, evoluiu muito, né? Evoluiu com muita intensidade, né? E aí eu queria saber um pouquinho dessa história, eu queria saber um pouquinho da sua história, né? Dessa evolução toda, até para contagiar não só os profissionais da CISAC Brasil, mas contagiar todos os profissionais da área de saúde que amam esse legado de saúde. E eu queria te escutar um pouquinho sobre essa tua história de vida até agora o doutorado, né? Conta um pouquinho dessa história, Rivaldo. A tecnologia ela sempre esteve na minha vida, né? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de prontuário eletrônico, eu trabalhava no hospital em Teresina. E aí aquilo me interessou muito desde o começo, né? E eu disse, um dia eu vou trabalhar com tecnologia e área de saúde. Uhum. E aí a CISAC Brasil me deu essa oportunidade de trabalhar exatamente com tecnologia, né? E desde 2005, né, eu trabalho com a CISAC Brasil desenvolvendo software, ajudando a desenvolver software. E um dos primeiros softwares que eu trabalhei com a CISAC Brasil foi exatamente da oncologia. E essa primeira versão que a gente desenvolveu lá em 2005, né, também evoluiu bastante hoje até a plataforma que a gente tem hoje de oncologia. Tá? Uhum. Então, a evolução a minha evolução na área de tecnologia, né, boa parte dela, ou vamos dizer quase toda ela, foi graças à CISAC Brasil. A oportunidade que eu tive nessa empresa, né, de desenvolver um pouco desse conhecimento, de prática, né, de conhecimento prático e associando com o que eu estudei, né? Porque eu fiz o mestrado na área de saúde, mas colocando a tecnologia no meio. E agora estou no doutorado, né, na área de saúde também, mas envolvendo a tecnologia novamente. Uhum. Então, assim, isso porque a CISAC Brasil me deu essas oportunidades, entendeu? Uhum. De desenvolver a área de saúde junto com tecnologia. Então, eu devo muito, né, à CISAC Brasil por isso, por ter tido essas oportunidades, né, de Uhum. desenvolver um trabalho na área de saúde e desenvolver na área de tecnologia, tudo junto. Pois é, e assim, uma das coisas que eu lembro muito bem é que tem a sua participação, né, em toda a construção da nossa solução de tecnologia, né? Inclusive estamos criando uma nomenclatura específica para o nosso software de tecnologia que é o NeoCISAC, né? Uhum, Neo ele é muito ligado à oncologia Neo e Neo como novo, né? sim, Uma nova plataforma de tecnologia que não é nova. A CISAC Oncologia, ela, como você mesmo falou, já vem quase há 20 anos desenvolvendo, melhorando e os profissionais
são os responsáveis por essa melhoria, né? E aí eu queria fazer um registro aqui, a Saúde Global, né? A Saúde Global é uma empresa de Brasília, onde o head da operação, o Edivaldo Basílio, ele foi um grande incentivador para essa melhoria da nossa plataforma, né? O Edivaldo, na época, ele nos demandou alguns clientes e nos demandou alguns desafios de melhoria do nosso software de oncologia e graças à Saúde Global, de sermos desafiados pela Saúde Global, um agradecimento público aqui ao Edivaldo Basílio, que nós chegamos onde chegamos, né? Isso. Hoje nós somos referências nacionais em oncologia, com o seu dedo, né? Com o dedo do Mariano e também o dedo dos clientes que apostaram no Sim. projeto da CISAC Brasil em oncologia. E uma das grandes empresas que nós somos gratos também é a Saúde Global, né? Diante desse cenário, Rivaldo, na sua visão de especialista, né? Quais são as principais inovações tecnológicas que você observa nessa transformação no mundo digital, dentro da oncologia, na sua visão, que você está no dia a dia? Você é aquele tipo de profissional que está lá no consultório, tá? Você está no corredor do hospital. O que é que você observa sobre essas inovações tecnológicas e quais são, na sua visão? Olha, como você usou bem a palavra transformação. Eu vejo o momento que nós estamos passando é um momento, vamos dizer assim, revolucionário, inclusive. Porque a inteligência artificial, ela está mudando a forma como a gente está pensando o software, como a gente está pensando a escrita. Eu sempre comparo isso, falo para os meus alunos, né? E digo, olha, a gente está vivendo a mesma revolução que a gente viveu na época da escrita, quando a gente começou a escrever, tá? Com a inteligência artificial. Então, assim, tudo hoje está sendo repensado novamente por causa da inteligência artificial. Software, a área da saúde não é diferente. Hoje nós já temos muitos softwares já desenvolvendo na área de inteligência artificial, mas eu creio que o grande caminho, né, vai ser a personalização cada vez maior, tá? Porque como a gente ganhou uma capacidade de produção muito rápida, né, com a inteligência artificial, eu creio que a gente agora consegue personalizar melhor o software, personalizar melhor o atendimento, personalizar melhor o tratamento, o diagnóstico, entendeu? E eu acho que o caminho vai por aí, entendeu? Vai principalmente pela personalização, porque a gente consegue hoje, por exemplo, um desenvolvedor de software, ele para fazer uma personalização num sistema, demoraria 6 meses, um ano, dependendo da complexidade da personalização. Hoje, você, com a inteligência artificial, você consegue fazer uma personalização em uma semana, ou menos, entendeu? Você consegue decidir o diagnóstico muito rápido, tá? Ou seja, o aumento de produtividade é muito grande, mas esse aumento de produtividade não vai dizer que vai diminuir a qualidade. Eu acho que pelo que a gente está estudando, pelo que a gente está vendo, isso vai melhorar muito a personalização dos processos, entendeu? Ou seja, eu consigo tratar você de uma maneira mais personalizada possível. Na oncologia, isso é fundamental. Porque quando a gente lembra que o câncer é uma doença altamente personalizada, ou seja, ela é muito específica daquele gene, daquele código genético, e a gente precisa saber o que, que deu errado ali, a gente precisa personalizar cada vez mais. E a tendência na oncologia está sendo essa. Tá? É de você poder desenvolver um tratamento personalizado, entendeu? Ou seja, específico para aquela pessoa. Há 5 anos atrás, isso era praticamente impossível, porque milhares de pessoas, milhares de tratamentos, para você desenvolver numa escala de tempo curta, não dava tempo. Entendeu? Hoje, com a inteligência artificial, você vai poder desenvolver um tratamento personalizado em questão de dias. Entendeu? Porque você tem uma base de conhecimento muito grande, você tem a inteligência artificial que vai te ajudar a peneirar essa base de conhecimento e vai te entregar um tratamento personalizado. Isso traz, inclusive, uma quebra de paradigma, mas nós não vamos entrar no mérito, óbvio, mas é importante registrar até a padronização dos protocolos
estão passando por essa transformação. Essa É. personalização também passa pela padronização dos protocolos, né? Ou seja, o Exatamente. que serve para José, o protocolo de José, não é o mesmo protocolo de Não. Maria, né? Isso Exato. por conta de toda essa E revolução. aí você imagina, você tem milhares de protocolos, tá? Milhares de protocolos, milhares de possibilidades de tratamento. E aí você conseguir personalizar isso para um indivíduo, para um paciente, isso é quase impossível antes da inteligência artificial. Sim. Entendeu? Porque hoje já dá para fazer isso, entendeu? Em questão de minutos, você consegue acessar uma base enorme de informação, uma base enorme de tratamentos, especificidades, baseado no que o paciente tem, tá? E conseguir unir isso na inteligência artificial e tomar uma decisão diagnóstica, uma decisão de tratamento muito mais Mais assertiva, mais entendeu? assertiva, é Mais verdade. assertiva e mais rápido, É tá? verdade. E mais específico, ou seja, quanto mais específico, mais você consegue utilizar a tecnologia para isso, entendeu? Uhum. Eu lembro muito bem que a medicina, há 30 anos atrás, nós tínhamos a figura do clínico geral, que era o generalista. E depois nós tivemos as especializações e partimos hoje para a especialização da especialização, ou seja, Exato. os médicos cada vez mais especialistas em membros, né? E trazendo isso para o mundo e trazendo isso para dentro da oncologia, isso influencia bastante, não é verdade? É, Agora, dentro desse cenário de tecnologia e oncologia, falando um pouco de integração, né? A CISAC Brasil, falando um pouco de interoperabilidade, que hoje é um tema ainda de muita resistência, né? Enquanto a CISAC Brasil é extremamente aberta à interoperabilidade com qualquer sistema, o mesmo jeito não de outros sistemas para com a CISAC Brasil. Isso é uma realidade. sim. Quando a gente tenta integrar com determinados sistemas, existe uma certa rejeição, resistência e tal. Isso está sendo quebrado. Essa interoperabilidade é uma exigência de mercado. As integrações cada vez mais com a própria exigência dessa personalização. Ninguém faz tudo. As empresas não conseguem fazer tudo e cada vez mais a integração ela é necessária. Dentro dessa integração, falando da CISAC Brasil e outros sistemas, o que é que isso pode ajudar os médicos a terem um diagnóstico mais assertivo? É, Pegando um pouquinho de cada sistema, entendeu? ao grande. Novamente, acho que o grande papel da tecnologia hoje é facilitar essa integração, entendeu? Porque, assim, se você pega uma base de dados de um outro sistema, pega uma base de dados de conhecimentos que está na internet, você pega uma base de dados de um número enorme de pacientes, para você conseguir integrar isso hoje, né, há alguns anos, 5 anos atrás, era quase impossível, era um Parto. trabalho enorme. E aí, novamente, com a inteligência artificial, com você trabalhando com Big Data e trabalhando a inteligência artificial com essa grande base de dados, você vai conseguir fazer isso. Inclusive, né, um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo na área de patologia, né, que tem tudo a ver com oncologia também, é relacionado a isso. A gente pega uma grande base de dados, né, de diagnósticos de patologia, de laudos de patologia, reunir essa grande quantidade de 7 unidades do Nordeste, de hospitais do Nordeste, que é uma base de dados enorme, e conseguir integrar isso. Tá? Ou seja, para a gente extrair dessa grande quantidade de dados informações valiosas, entendeu? Que podem ser reutilizadas, inclusive, em laudos para melhorar o diagnóstico, melhorar o tratamento. Ou seja, precisa integrar. E quem é que vai fazer esse trabalho hercúleo, vamos dizer assim? Sim. É a inteligência artificial, entendeu? É ela que vai fazer esse trabalho, entendeu? Pois é. Que hoje é humanamente impossível. Sim, a gente usa exatamente essa palavra, humanamente impossível. Porque anteriormente, muitos trabalhos eram humanamente impossíveis, entendeu? E aí, por quê? Porque quando você trabalha com uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de informações, isso demoraria muito tempo, tá?
Hoje você vai conseguir trabalhar uma grande quantidade de dados, extrair grandes informações, informações valiosas de uma grande quantidade de dados num tempo recorde. Com um comando. Com um comando, Com com um um comando. prompt, entendeu? Ou seja, você consegue obter informações valiosas em questão de minutos, entendeu? E insights valiosos em questão de minutos, entendeu? E Sim. gerar a partir dali uma agilidade de tratamento, uma agilidade de informação, de diagnóstico, entendeu? Ou seja, o que você precisar de informação, você consegue extrair em questão de minutos de uma grande quantidade de dados. Então, assim, isso termina facilitando, né, essa interoperabilidade entre os sistemas, entendeu? Porque você consegue extrair, ao mesmo tempo transformar num sistema, numa base de dados estruturada e usar e reutilizar ele em Sim, outro sistema, sim, entendeu? sim. Que é basicamente o que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma base de dados, pegar esses dados, estruturar esses dados com a inteligência artificial e reutilizar para formar novos bancos de dados, entendeu? Entendi. Veja, dentro da CISAC Brasil, na estrutura da CISAC Brasil, nós temos vários departamentos e um dos departamentos que eu vejo com a maior relevância é o departamento de suporte técnico, né? Que hoje é capitaneado pelo Matheus Borges. Estamos falando aqui de oncologia. Quando nós façamos uma... fazendo uma analogia, mas uma reflexão, né, sobre a oncologia. Nós estamos falando de oncologia, um assunto extremamente delicado, né? É um assunto que, do ponto de vista científico, é natural. Toda a parte de melhoria de recursos tecnológicos estão acontecendo de forma natural, mas do outro lado, na ponta de lá, tem o paciente, que Sim, não é natural, é um emocional, né? Por que eu falo do suporte técnico da CISAC Brasil? Por trás do sistema, quem opera o sistema em qualquer hospital oncológico, em qualquer cliente nosso, a gente precisa sempre lembrar que, usando aquele sistema, na frente do usuário daquele sistema, tem um ser humano, né? Muitas vezes ansioso por um diagnóstico. E aí, quando a gente traz para a oncologia, isso é muito mais profundo, sim. né? É porque abala todo o emocional, abala toda a família. Enfim, é uma notícia, é o tipo de notícia que ninguém quer receber. Essa é a realidade, né? Falando um pouquinho de todas essas mudanças tecnológicas que são muito bem-vindas, mas não deixando o paciente de lado, que é o grande beneficiado de tudo isso por conta da rapidez, da celeridade, da assertividade de diagnóstico, diagnóstico. Qual o impacto? Como é que você enxerga esse impacto na qualidade de vida do paciente, na melhoria do atendimento do paciente? Você que está no chão, no corredor do hospital, no seu dia a dia, quando você não está na sala de aula, quando você não está estudando para o seu doutorado, você está lá no corredor do hospital, Plantão. né? No plantão. Então, como é que você enxerga isso? De que forma você já deu para perceber essa melhoria nessa qualidade de vida do paciente? Fala um pouquinho sobre isso. Ó, essa é uma questão, Herculano, que acho que é importantíssimo você ter levantado, tá? Porque, assim, a gente fala muito realmente de tecnologia, a gente se envolve muito com tecnologia, se empolga, né, com a tecnologia, mas, afinal, dentro da área de saúde, esse ponto, ele é um ponto-chave. Porque, afinal de contas, para que a gente está fazendo isso, né? Para que a Exatamente. gente está querendo desenvolver um sistema bom, um sistema que dê uma agilidade no diagnóstico, no tratamento, uma assertividade no tratamento? É para o paciente, tá? E assim, essa foi uma preocupação minha sempre, tá? Sempre eu tive essa preocupação. Quando eu penso num software, eu estou pensando em desenvolver para aquele paciente específico, para agilizar como é que eu posso melhorar. Por exemplo, na oncologia, né, quando a gente começou a falar sobre o sistema, né, na oncologia, uma das coisas que eu sempre pensei foi, rapaz, a gente precisa de uma solução, isso lá no começo, a gente precisa de uma solução que eu dê a oportunidade para o médico, né, que vai tomar a decisão do protocolo do paciente,
dele ser ágil e ter uma assertividade melhor, para ele errar menos. Sim, errar menos no diagnóstico, porque o médico, ele erra, né? Ele pode errar no diagnóstico, tá? Ou ele pode tomar uma decisão que não seria a melhor ali naquele momento. Então, assim, eu sempre pensei dessa maneira, ou seja, como é que a gente pode fazer um sistema que ajude o médico a ter uma decisão mais assertiva, né? Para quê? Para beneficiar o paciente, tá? Para aquele paciente que já está debilitado, que já está ali numa situação muito delicada, tá? Numa situação que precisa agilidade na assistência, porque o paciente oncológico ele não pode esperar, o câncer não fica esperando uma decisão. E se você toma uma decisão que talvez seja um caminho mais longo, que poderia ter sido um caminho mais rápido, mais curto, mais efetivo, você pode desenvolver isso num software. Entendeu? Você pode desenvolver isso num sistema. Tá? E essa agilidade vai ter como resultado positivo o paciente. Perfeito. A gente tem discutido em alguns pontos, isso no doutorado chegou a levantar isso numa aula lá, que a gente estava assistindo sobre inteligência artificial, né? E aí uma médica levantou uma questão muito interessante. Mas será se isso não vai exigir muito dos médicos? Por exemplo, hoje eu dou diagnóstico de 3 pacientes no amanhã, por exemplo. Com a inteligência artificial, eu vou poder dar diagnóstico de 10 pacientes no amanhã ou mais, entendeu? Mais rápido, mais agilidade. Isso não vai cair, não vai sobrecarregar o médico de alguma maneira. Tá? Isso é uma outra discussão, entendeu? Que a gente também, além de pensar no paciente que está ali do outro lado do software, a gente também tem que pensar no profissional que está na frente do computador. Com certeza. Né? Lidando com aquele software. Então, assim, essa é uma outra questão também que tem se discutido. Será se o aumento de produtividade, o aumento de diagnóstico, o aumento também não vai sobrecarregar o profissional de saúde? Né? Eu creio que, assim, eu penso de uma maneira mais, assim, equilibrada. Eu penso que a tecnologia, a inteligência artificial, um software, ele está ali para agilizar o seu trabalho, para te fazer mais produtivo, tá? Mas quem dita a sua velocidade de atendimento, ou a qualidade do seu atendimento é você, continua sendo você. Se você vai atender 10 pacientes, mas tem uma diagnóstico mais assertivo no amanhã, e você tem qualidade de atendimento, e que você consegue ter uma resposta mais positiva nos resultados diagnósticos para o paciente, eu acho que isso é uma maneira de você ter uma retribuição do seu trabalho. Sim. Tá? Mas você continua ditando o seu ritmo. Sim. Ou seja, eu quero atender 5 pacientes, eu quero atender 5 pacientes com boa qualidade, conversando com ele, olhando no olho, você vai atender 5 pacientes. Mas isso não tira o mérito também de você utilizar a tecnologia. Pois é. Entendeu? Então, de você estar utilizando a tecnologia porque você sabe que você está sendo, de certa forma, mais produtivo, mais assertivo, tendo mais qualidade no seu atendimento, entendeu? Mas se você quer ser um profissional mais atencioso, mais humano, que pega na mão, que olha olho no olho, isso não vai mudar você de jeito nenhum. Exatamente. Entendeu? Você vai conseguir fazer o seu trabalho do mesmo jeito. Só que agora de uma maneira que seja mais assertiva. Exatamente. Um exemplo que a gente utiliza, né? Que eu vou começar a testar agora lá no hospital também, um software para classificação de risco. É super rápido o atendimento. Então, você tem que ser bastante assertivo nesse atendimento rápido, que é a classificação de risco, entendeu? Então, por que não usar um software, uma inteligência artificial que te ajuda nessa agilidade e que dá uma qualidade melhor no teu resultado final para o paciente? Sim. Tá? Que está ali numa situação de risco, que está ali numa situação de urgência, emergência, e que você precisa tomar uma decisão rápida. Esse ponto é muito importante, porque a realidade hoje seria um assunto de um outro podcast, com certeza absoluta, porque uma tecnologia para agilizar uma simples classificação de risco, que é a porta de entrada de qualquer atendimento, e se isso for feito de uma maneira mais assertiva, isso vai desaguar em todos os processos dentro da unidade hospitalar. Exatamente. Ou dentro da unidade básica de saúde, seja lá o que for. Porque hoje a classificação de risco é muito no olhômetro. Exato. A cor da pulseira é muito no olhômetro. Né? Assim, isso é fantástico. Você usa os dados vitais, sinais vitais, como parâmetro, sim, do mesmo jeito. Você vai usar, você vai ter a sua experiência que você vai olhar para o paciente, vai avaliar a dor dele, vai avaliar a cor da pele, se ele está com uma hemorragia grave. Claro, isso não vai mudar. Mas se na maioria das situações, que é a maioria das situações, entendeu? Que são
do dia a dia, da tua prática do dia a dia. Você se habitua sempre a fazer a mesma coisa, você vai errar, entendeu? Você Sim. vai fazer avaliações que vão subjugar o quadro clínico do paciente, entendeu? Então, se você tem um software, uma inteligência artificial que te ajuda, que tá ali do teu lado, tipo, buzinando no teu ouvido, olha, não é melhor tu olhar desse outro aspecto Sim. também, entendeu? Sim. Ou seja, eu vejo dessa maneira, entendeu? Bacana. E aí, e voltando para a parte da oncologia, eu vejo dessa maneira, entendeu? Porque, assim, a oncologia é extremamente complexa, entendeu? Extremamente complexa porque é uma doença complexa. Sim. Tá? Nós estamos falando de uma doença, nós estamos falando de uma série de doenças, tá? Que responde de forma individual em cada paciente. Agora você pega essa situação complexa, bota na cabeça do médico, entendeu? Que ele tem que tomar decisão ali. Pois é. Ou seja, a gente não está dizendo que o médico erra, entendeu? A gente está dizendo que ele pode tomar algumas decisões que poderiam ser mais Mais assertivas, assertivas. mais individualizadas, Menos entendeu? equivocada. Menos equivocadas. E aí o que acontece? A decisão individualizada dá trabalho, entendeu? Porque você tem que analisar mínimos detalhes, entendeu? Mínimo detalhe de um receptor de membrana, um detalhe de um anticorpo, entendeu? Ou seja, são detalhes que às vezes podem passar despercebidos, entendeu? Isso. Exatamente. E Exatamente. aí, você utilizando um software ou pegando uma base de dados já conhecida e tendo uma tecnologia como a inteligência artificial que lê isso tudo e te dá ali a sugestão ali, para mim É mão na roda. exatamente, é a agilidade Agilidade. do seu trabalho, melhora a qualidade da informação para você, entendeu? Pois é, pois é. E você não vai deixar de checar a informação, né? Pois Você é. tem um conhecimento exatamente para isso. Não, isso aqui acho que não tem rumo, não. Uhum. Ou não, isso aqui realmente eu não tinha pensado nisso, entendeu? Sim, sim. Porque a grande maioria das vezes o que acontece é isso. Você coloca lá e diz, eu não tinha pensado nisso. É uma boa opção, É entendeu? uma checagem baseada em um dado. Ou seja, o profissional, ele não vai deixar de ser essencial, entendeu? A tua experiência, ela não deixa de ser essencial. O que você tem hoje é uma ferramenta poderosíssima na mão que te ajuda a tomar decisões mais assertivas, entendeu? Que te ajuda a tomar uma decisão mais de qualidade. Perfeito. Tá, para o paciente. Eu penso dessa maneira quando eu penso um software, entendeu? Perfeito. Ou seja, para mim, eu estou construindo uma ferramenta que vai ajudar o profissional a tomar decisões mais assertivas, mais qualidade, para beneficiar quem? O paciente. Perfeito. É para beneficiar diretamente o paciente. Perfeito. Dentro desse contexto, né, do contexto tecnológico, do contexto de assertividade, do contexto do médico, do contexto do cansaço do médico ou não cansaço do médico, por trás disso existe uma implementação, né? Para tudo isso começar, tem que haver uma implementação. E aí, dentro dessa implementação, eu vou trazer um pouquinho, para você falar um pouquinho da nossa plataforma, né? Do nosso software, que é o software da CISAC, que é o NeoCISAC, que é o software específico para oncologia. Mas antes de falar um pouquinho do software propriamente dito, na tua visão, quais são os principais desafios para a adoção dessas novas tecnologias que nós estamos acabando de falar aqui nos hospitais, né, e clínicas oncológicas do Brasil? Ou seja, quais são os principais desafios para que eles entendam que isso é importante? Essa é a primeira pergunta. E dentro da pergunta de que forma o NeoCISAC, o software da CISAC para oncologia, é diferenciado nesse aspecto? Como foi dito anteriormente, é uma dos detalhes que a gente pensa quando você desenvolve um software, que quando a gente desenvolveu, né, o CISAC em oncologia, é exatamente a facilidade de uso. Tá? Ou seja, o que o usuário vai decidir ali já está pronto, entendeu? Ou seja, e ele só vai ter a escolha de decidir o que é que ele vai usar, tá, do software. Quando a gente vai implantar, né, a gente sempre tem que entender como é que funciona a política da empresa, né, daquele hospital, daquela clínica que a gente vai implantar. Né? Qual o nível de conhecimento que eles têm sobre o processo deles. Tá? E aí entra outro detalhe muito importante, que eu acho que é uma característica muito importante da CISAC Brasil e dos softwares que a gente desenvolve, que ajuda na implantação, a personalidade da empresa. A gente adapta muito o nosso software à personalidade da empresa.
Tá? Ou seja, o cliente tem uma particularidade no atendimento dele que diferencia muitas vezes do fluxo de outros hospitais, de outras clínicas. E a gente consegue fazer essa implementação. Tá? E isso torna o software flexível. Sim. Tá? E a implantação se torna flexível, entendeu? Uhum. E a gente consegue enxergar isso de uma maneira, por exemplo, você pegar um cliente e comparar com outro, esse fluxo aqui é legal, a gente pode colocar nesse outro cliente também. Uhum. Então, assim, do ponto de vista de implantação, né, a CISAC Brasil ela tem esse conhecimento, né, muito bom, né, de entender primeiramente como é a personalidade do cliente, ou seja, qual é o nível de organização do cliente que ele quer, e a gente conseguir adaptar uma implantação e até mesmo um software para o nível de organização dele. Entendi. Né? Isso, 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 além de facilitar o tempo, né? Você passa a ser mais assertivo nos processos, né? um dos detalhes que a gente precisa sempre falar na implantação, que a gente mostra para o cliente, é assim, por mais que ele tenha o fluxo dele, mas a gente também tem que dar a oportunidade dele melhorar o fluxo dele, entendeu? Então a gente dá sugestões, a gente diz o seguinte, olha, não seria mais interessante fazer assim? Tá? A gente dá a opção para ele, ou fazer assim, você melhora a segurança aqui, melhora a qualidade da informação aqui. Vai melhorar o teu fluxo, vai agilizar um pouco mais o teu fluxo se você tirar uma dessas etapas aqui. Então, assim, isso é um papel importante do processo de implantação também, né? Além de você analisar, fazer adaptações, mas você também mostrar que a ferramenta está pronta para melhorar o processo dele. Isso mesmo. Entendeu? Os nossos sistemas, o CISAC Oncologia, o prontuário eletrônico, tá? Eles têm essa capacidade de mostrar para o cliente um fluxo mais adequado. A gente dá sugestões para ele, ó, a ferramenta está aí. Você quer usar? Vamos usar, é assim que a gente implementa. Tá? Não quer usar, o nível de organização, o nível de trabalho dele ainda não chega nessa questão, a gente adapta. Exatamente. A gente adapta ao que o cliente está querendo naquele momento. Entendi. Tá? Mas a gente tem sempre que mostrar para ele que existe, né, mais ferramentas, né? Que existe outro nível, né, de fluxo, outro nível de trabalho que pode melhorar mais o atendimento dele. Legal. Isso é tão comum, né, que durante muito tempo, né, eu trabalhei diretamente com a implantação. Um dos desafios que a gente tinha era exatamente essa mudança do papel para o sistema, né? Hoje a gente você passou por essa fase, né? muito dessa fase, entendeu? Então, e a grande experiência que eu adquiri foi exatamente essa. E aí o grande detalhe que a gente tinha era exatamente esse. Ah, não, eu já trabalho assim, eu não quero mudar, entendeu? Eu quero fazer do jeito que eu fazia antes. E aí eu fui enxergando aquilo, né? E fui adaptando o nosso sistema a fazer uma transição mais simples, entendeu? Para o usuário, para que ele não tivesse tanto impacto. Porque um dos grandes problemas de implantação é quando o impacto é muito grande na transformação, né, do dia a dia. E isso não traz, no primeiro momento, praticidade. Entendeu? E aí, para os médicos, né, principalmente, a maioria deles quer praticidade no dia a dia. Sim. Tá? Que é outra coisa que eu estou enxergando para o futuro também, né? Essa praticidade da prescrição, como é que a gente pode fazer, a praticidade do diagnóstico. Nós vamos aproveitar, então, já começa aí, nós vamos aproveitar exatamente para falar nisso aí. É exatamente o que eu ia te perguntar agora, né? Sobre, na visão de Rivaldo, o futuro da oncologia digital. Assim, Na tua visão, o que é que vem por aí, cara? A tua visão, falar de oncologia digital. Eu creio que assim, esse assistente, ele vai passar, esse assistente que a gente já tem hoje na mão, digitando um prompt, ou mesmo gravando um áudio, explicando para a inteligência artificial o que é que você quer, ele vai se transformar parte de você, entendeu? Ou seja, você vai ter um assistente ali o tempo todo contigo e você vai estar pedindo opinião para ele o tempo todo, entendeu? E ele vai te dar os melhores caminhos ali. Tá? E vai te ajudar bastante nos processos do dia a dia para poder, né, você desenvolver, né, o seu trabalho ou a sua atividade na área de saúde. Sim. Agora mesmo, né, a gente está pensando, estamos começando num projeto com o Dr. Gil Eanes, que é o meu orientador no doutorado, né, de melhorar esses laudos da patologia. Né? Hoje, o médico, por exemplo, na patologia, ele analisa a imagem, ele
pesquisa, ele estuda aquela imagem, analisa o mínimo detalhe da imagem, tá? Para poder ele gerar um laudo a partir dali. Então, tem a experiência, tem aí ele tem que coletar dados da experiência dele como patologista, de tudo que ele já viu, a experiência visual, né? Porque é bastante visual mesmo, patologista. Ele tem que coletar dados clínicos do paciente, que são muitos, toda a história clínica do paciente, imagina aí, e aí você precisa desse acesso nessa história clínica rapidamente, tá? E muitas vezes essa história clínica vem de um pedacinho de papel ali num resumo de uma frase. Ou partilhada. Exatamente. E aí ele não tem acesso rápido a essas informações. Então esse é um ponto, né? O outro ponto é você, ao mesmo tempo que você vai buscar todas essas informações clínicas do paciente, a história clínica do paciente, buscar a imagem, todo o seu conhecimento que você tem, reunir tudo isso e produzir um laudo. Ou seja, a gente pode ter aí um assistente para te ajudar nisso, entendeu? E agilizando mais ainda, porque hoje você tem que escrever e ir fazendo observações no papel, entendeu? Sendo que você pode ditar isso numa voz, num gravador, entendeu? E depois organizar essas informações tudo numa questão de minutos, entendeu? Sim, sim. Onde o software, o aplicativo vai buscar essa informação clínica do paciente, vai buscar a informação das imagens que ele coletou e vai buscar as suas observações. E isso nós já temos laudo por voz, né? É, Dentro da aplicação já, já temos. a gente tem laudo por voz, Laudo entendeu? por voz. Só que aí a gente precisa agora reunir essas informações para ajudar na produção do laudo, entendeu? Entendi. E estruturar a informação do laudo do patologista. Entendi. Mas entenda que ele não deixa de ser. Porque assim, você vê. Eu agora estou estudando muito sobre. Lendo alguns artigos científicos sobre esse papel da inteligência artificial dentro da área de saúde, entendeu? E o que a gente vê muito são discussões éticas, né, relacionadas à questão de mas agora a inteligência artificial vai substituir o médico, vai substituir o patologista, você pode botar a imagem lá e ela já produz o laudo. Não, eu não vejo assim, entendeu? Eu não vejo dessa maneira. Tá? Você precisa ter, porque assim, todo mundo tem que entender que a inteligência artificial são cálculos. Tá? O que você está lidando ali é cálculo. Ele está calculando, né, o tempo todo as palavras que ele vai utilizar, entendeu? E ela é programada para isso. Ou seja, ela não tem nada de humano nela. Entendeu? Ela não tem nem essa experiência que nós temos, entendeu? Então, o futuro é você ter um grande assistente do teu lado, entendeu? Que vai te dar mais qualidade na tua informação, nas tuas decisões, nos teus produtos finais, entendeu? Mas no final das contas é você que toma a decisão ali no final, entendeu? Se vai estar de acordo ou não com ela, vai estar de acordo boa parte. Talvez você concorde 99%. Mas vai ter aquele 1% que você vai dizer, não é isso. Tá? E talvez você acerte mais nesse 1%. É a questão da inteligência artificial. Eu comparo muito a inteligência artificial quando eu estava aprendendo sobre tecnologia. Só que o meu aprendizado para tecnologia foi sempre um aprendizado do negócio, né? Eu sempre foquei na parte negocial. Sim. E quando eu estava aprendendo sobre tecnologia, eu aprendi um orientador, não, um palestrante, falou o seguinte: aquela base da tecnologia, de acordo com a qualidade do dado que é imputado, a qualidade do relatório, a qualidade do resultado, o resultado daquilo ele é bom ou ruim. Eu comparo isso muito com a inteligência artificial. Sim. Se você tem um prompt, se você tem um comando que faz sentido e correto, a resposta que você terá, a proximidade também de ser correta é muito grande. Mas se você não tem base nenhuma e não sabe nem se estruturar algum tipo de questionamento a uma inteligência artificial, seja ela qual for, você vai receber uma quantidade de bobagens e isso muitas vezes as pessoas confundem com a ineficiência da inteligência artificial. Exato. Mas tudo parte do que você pergunta para a inteligência artificial. Né? Então, esse assistente aí. E outro detalhe, né, que é uma notícia para o mercado que não é uma boa notícia. Não tem mais volta. Não. Né? Tudo isso que está acontecendo não tem mais volta. Não. Né? O papel cada vez mais sendo queimado. O sistema cada vez mais sendo automatizado e conectado com inteligência artificial. Rivaldo, nós estamos partindo para o final, né? O diretor já está nos apitando aqui que o tempo está chegando ao fim, mas antes do tempo chegar ao fim, contrariando o tempo,
Eu também tenho conhecimento da sua competência em relação à obstetrícia, né? Uhum. Não só oncologia, mas você é um cara que também milita na obstetrícia. Sim. E também tomei conhecimento sobre uma solução, né, uma solução de tecnologia para a área de obstetrícia. Uhum. Traz pra gente esse spoiler aí. É, eu não posso falar muito ainda, né? Traz pra gente. Mas, assim, mas de primeira mão, novamente, é aquele pensamento que eu tive, né? Eu trabalho diretamente na obstetrícia hoje, atualmente eu atuo na área de obstetrícia no dia a dia. Né? Na oncologia é mais a consultoria, é mais o desenvolvimento do software, o conhecimento técnico dessa parte. Mas na obstetrícia eu tenho esse desenvolvimento do dia a dia. E aí, assim, eu procuro sempre encontrar soluções, né, para o dia a dia. Tá? Então, uma das soluções que eu precisava e identifiquei, né, foi exatamente essa agilidade de atendimento do paciente, tá? Mas com uma assertividade maior nessa classificação de risco, né, do paciente. Então, eu desenvolvi, né, um software que a gente vai estar pertinho já de publicar, com o auxílio da inteligência artificial, né, ali do lado como um assistente, entendeu? Ou seja, você joga lá os dados clínicos do paciente, a sua experiência, o que você avaliou, tá? E ela vai te sugerir. Você concorda ou não com ela, entendeu? Com a sugestão dela, com o tempo de atendimento, com a classificação que ela usou, tá? Isso eu criei uma base, né, de dados, né, que ela consulta. Ou seja, ela não vai consultar dados fora daquele ambiente ali, ela vai consultar dados naquela base de dados que a gente forneceu, que é baseado nos protocolos do Ministério da Saúde, que é baseado nos protocolos que estão em aberto, entendeu? Ou seja, que você consegue ter consulta normal. Como seria o profissional de saúde, teria que consultar lá o manual, deixa eu ver aqui o que esse paciente tem mesmo, entendeu? Entendi. Aí com o tempo você vai ganhando experiência, mas se você tem um assistente que pode te ajudar nisso o tempo todo, porque no final das contas o profissional, ele repete tanto aquele processo que às vezes ele fica tão repetitivo que ele esquece alguns detalhes, entendeu? E aí, para isso não acontecer, eu acoplei a inteligência artificial nessa classificação de risco, onde ela sugere lá e te dá alguns insights. Olha, tem isso, para chamar a atenção. E o profissional lê ali rapidamente e decide se não é isso mesmo ou não. Não, eu prefiro essa classificação aqui. Ou seja, eu deixo na mão do profissional para ele usar a classificação. E já tem nome o software? Hã? Já tem o nome? Não, ainda não. Ainda não, estamos decidindo Tá ainda. decidido o nome. Junto com a CISAC Brasil, a gente está decidindo. Cisac, vamos procurar um nome. Vamos procurar um nome pro software. Seu Mariano já chutou lá um nome. Já lá. chutou? Já. Então é um dever pro Mariano para pensar nesse nome. Ele gosta desses nomes. Rivaldo, nós chegamos ao fim você vê, a conversa quando é muito boa, ela flui muito rápido, passa né? muito rápido. Nós chegamos ao fim do nosso bate-papo. Foi um bate-papo evolutivo, foi um bate-papo de alto nível. Eu tenho certeza absoluta que vocês que vão assistir esse podcast, seja qualquer nível de profissionalização que vocês tenham, doutor, enfermeiro, assistente, vai ser muito contributivo, né? E eu te agradeço muito pela tua presença, pelo teu tempo desprendido, pela tua energia. E eu espero te encontrar na tua formatura, sendo laureado como Dr. Rivaldo Líria, né, cara? Parabéns pelo doutorado. Espero receber o convite para estar lá comemorando com você. Com certeza. Tá bom? Meu irmão, muito obrigado. Foi Igualmente. muito bom você ter vindo. Amigos, nós vamos encerrar esse episódio do CISACcast. Nós conversamos com o futuro doutor, muito rápido, profissional da CISAC Brasil, profissional de outras instituições de saúde, especialista em obstetrícia e um grande estudioso de oncologia. E por aqui nós ficamos até um próximo episódio do CISACcast. Tchau, tchau.